Estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast A Nata da Nata. E hoje temos um assunto que vai pegar fogo aqui, né? Relacionamentos de casal e as dinâmicas financeiras que aparecem. E a nossa convidada não poderia deixar de ser, né, para abordar esse assunto. A Márcia está aqui conosco para nós falarmos deste tema tão importante hoje. No Brasil, uma pesquisa realizada pelo SPC e Banco Central revela que 46% dos casais brigam por causa de dinheiro. Uau! 51% culpam o outro pelo desequilíbrio financeiro. Márcia, muito bem-vinda. Mas, afinal, por que o dinheiro tem tanto impacto na vida dos casais? Então, boa noite, obrigada mais uma vez pelo convite. E falar de dinheiro sempre é necessário, ainda mais quando o assunto é casais e finanças, né? Então, os dados da pesquisa revelam que os casais acabam brigando por questões financeiras, eles acabam culpando o outro, né? Quando não sobra dinheiro no fim do mês, um acaba apontando o dedo para o outro, porque é você que gasta demais, enfim. Né? Mas dentro dos relacionamentos a gente percebe dinâmicas também, né? E entendendo, inclusive, os perfis financeiros de cada pessoa, a gente já consegue identificar que cada pessoa lida com o dinheiro de uma maneira. Então, por exemplo, eu costumo fazer testes de perfis, né, Nata? Uhum. Então, a gente sabe que um perfil descontrolado e um outro, né, o parceiro, a parceira com um perfil financista, qual a probabilidade disso dar um conflito? Né? É muito grande, né, Nata? Então, quando o assunto é dinheiro nos relacionamentos, a gente precisa, em primeiro lugar, conversar bastante. Né? Então, é muito diálogo, é muita conversa. E a gente hoje se depara com casais que nem falam sobre dinheiro, muito menos sobre quanto cada um ganha, sobre os gastos, né, dessa família, cada um gasta o seu. Então, precisamos mudar esse cenário, né? Márcia, nessa mesma pesquisa, diz que 29% não revelam detalhes de suas finanças pessoais para o parceiro. Esse assunto, ele deveria ser abordado antes de casar? Então, Nata, Márcia, inclusive, defendo que o assunto dinheiro deve ser conversado assim mesmo, né, que a gente começa um relacionamento, a partir do momento que a gente começa um relacionamento. Eu, por exemplo, com o meu marido, João, né, no segundo encontro, a gente já fez perguntas sobre dinheiro. Eu não sabia nem o sobrenome dele, mas eu já queria saber como ele lidava com o dinheiro. Né? Então, eu não sei se ele foi mais corajoso ou eu, né? Mas estamos juntos até hoje. Então, sim, inclusive no namoro, o assunto deve ser explorado. Né? Até porque, Nata, você sabe melhor do que eu essas visões e essas questões dinâmicas que acontecem. Né? E a gente traz essa biografia financeira que vem lá da família, né? Sim. Então, cada um vem com a sua biografia, cada um vem com o seu DNA financeiro. E quando a gente forma essa nova família, como isso aparece? Né? Então, até aproveito para te perguntar, né, Nata, dentro da visão sistêmica, o que representa um relacionamento? O que representa um casamento? O casamento, na visão sistêmica, ele é um passo muito importante, né? Que ele é dado, tanto que se perdeu muito isso do ritual de casamento, mas ele tinha um significado importante, né? Então, quando a gente deixa de fazer o ritual, a gente deixa de se comprometer. Né? Então, não tem. Hoje se fala assim, eu não preciso do papel. Se você não precisa do papel, não faz diferença, então por que não ter, né? Porque o casamento estar pronto para a nubilidade, é você ter idade, né? E fazer uma escolha. Então, são indivíduos autônomos e soberanos. Então, quando a gente fala de autonomia e soberania, ele envolve a questão de eu ter em mim a minha vida
controlada no sentido de base, né? Eu preciso dar conta das minhas coisas, da vida. E aí eu vou me unir com a outra pessoa por escolha. E não por uma carência, não porque aquela pessoa vai me dar algo. Então, é um passo onde eu deixo o meu sistema familiar e me uno a outra pessoa para formar um novo sistema familiar. E aqui entra o que nós falamos no podcast passado, né? Se eu não sou um bom singular, dificilmente eu vou ser um bom par. Se eu não dou conta das minhas coisas, eu não vou conseguir ficar dentro de uma relação, principalmente abordando temas como dinheiro, como filhos, como nós vamos construir nosso patrimônio, como nós vamos gerenciar as nossas diferenças. Então, essas questões, o que a gente precisa para casar? São duas. Não basta somente ter atração pela pessoa, porque a atração ela é química. Se você não tem afinidade com essa pessoa, essa própria atração vai decair. Então, a nubilidade é o fascínio. É uma escolha, porque a gente diz que é o fascínio de expandir a si mesmo. É sair de si mesmo para formar um novo sistema. Claro que a gente sabe que a sexualidade é um grande truque da natureza para nos tirar dos nossos pais, porque se não tivesse, eu acho que a gente ficava lá nos pais a vida toda, né? Mas qualquer casamento exige sacrifícios. Por isso que eles têm que ser escolha, têm que ser de indivíduos autônomos, porque nós vamos precisar renunciar o que a gente aprendeu na nossa família. E o outro também vai ter que renunciar para fazer um novo sistema, novos acordos. Então, essas dinâmicas, eu acredito que elas aparecem muito no dinheiro. Sem dúvida, Nata. Então, cada um, inclusive, tem as experiências do dinheiro, né? As experiências no sentido de como meu pai fazia, como minha mãe fazia. Então, são modelos de organização financeira que a gente carrega para dentro desse novo relacionamento, né? Uhum. É que nem a gente fala na sistêmica, nos rituais de casamento sistêmicos, a gente sempre diz assim, cada um vem com a sua mala, né? Eu venho com a minha mala, carregada de todas as minhas crenças, do que eu aprendi na minha família, do que era importante lá naquela família. Eu trago tudo isso dentro da minha mala. Eu trago minhas frustrações, eu trago meus traumas, eu trago tudo. E o outro também vem com a mala dele, né? Mas são malas que a gente precisa abrir e dizer o que vai ser útil nessa nova relação que nós vamos ter aqui. O que vai ser útil nessa nova casa que nós estamos construindo aqui. Não é por isso que lá na cerimônia de casamento, no ritual de casamento, a gente diz assim, deixarás os teus pais e se unirá a esta pessoa, formando uma nova família. É por isso que é tão importante os ritos, né? Eu sempre peço, quando tenho problemas de casal nos atendimentos, eu peço, você casou? Diga, sim, eu casei, tive festa. Você ouviu o que foi dito lá? Você ouviu que tinha que deixar seus pais? Né? E eu vou falar uma coisa aqui que as pessoas não vão gostar. Pai e mãe, quando a gente casa, vira parente. Uau! Explique mais sobre isso, Nata. Vira parente. Porque quando a gente fala de família, a família, a mais nova, tem precedência sobre a antiga. Por quê? Porque esta família que eu formo, ela tem um intuito de levar a vida adiante. E eu vou formar aqui uma nova família, no caso de ter filhos, né? Onde eles vão ser prioridade. E se não tiver filhos, as pessoas me dizem, não tem filhos, mas eu também vou servir a vida com esta nova família. Então, eu vou formar meu trabalho, meu patrimônio, minhas coisas, para estar a serviço da vida. O sistema antigo, ele fica lá porque ele já tem a sua dinâmica. Então, quando a gente quer voltar para o sistema antigo para dar recursos para a família de origem, a gente está tirando força dessa família. Eu fico dividida. E na divisão,
eu perco. Casamento é que nem uma empresa. É igual. Só que o casamento não tem fins lucrativos. Ele é uma sociedade sem fins lucrativos, porque ninguém ganha. Ou os dois ganham, né? Ou os dois perdem. Ou os dois perdem. Por isso que essa sociedade ela tem que ter uma afinidade muito grande. Diz a minha conta, as tuas contas, né? Como a minha conta, a tua conta? Eu pago isso, você paga aquilo. Então, é uma república, não é um casamento, né? E aí eu quero aproveitar e te fazer uma pergunta, Nata, porque quando os casais chegam até mim, né, eu sempre respeito, né, a forma que eles têm de organizar o seu dinheiro. Então, eu vejo muito o meu dinheiro, o teu dinheiro, e quando vem modelos nesse formato, o que eu sugiro? Que apareça o nosso dinheiro. Uhum. Então, dentro da visão sistêmica, é nosso dinheiro? É nosso dinheiro. É nosso dinheiro. Porque aqui não se trata de virar o outro, tá? Respeitar essa individualidade financeira. Isso, porque o casal seria quase uma terceira entidade, né? Ok. Eu não viro o outro. Eu sou individual, mas é que nem é exatamente que nem uma empresa. Por exemplo, se eu trabalho para uma empresa, o objetivo daquela empresa é único para todos os funcionários que estão aí, mas cada um faz a sua parte. Então, é esta dinâmica de dizer, não é virar o outro, mas tampouco é ficar individualizado. Porque, senão, eu vou ter uma divisão de morar na mesma casa, mas não tem intimidade. Porque a intimidade, ela passa por nós sabermos como conviver com o sonho do outro. Como aprender a respeitar o sonho do outro. O sonho do outro. Como nós vamos sonhar juntos, o que é comum, o que não é comum. Ajudar a realizar o sonho do outro. Ajudar a realizar. Ah, isso é utópico. Não, isso é ser adulto. Porque senão nós entramos num outro nível, né? Onde eu quero me beneficiar do outro. E aí não é um casamento, né? Aí nós quebramos uma das condições do casamento. Porque o casamento ele tem duas coisas, né, bem importantes, que são alicerces do casamento. É a sexualidade e a igualdade. Igualdade dos membros. Diferente da família de origem, onde os meus pais são maiores porque eles vieram antes, nesta família, nós somos iguais. Não tem a hierarquia dentro dessa nova família. São pares. São pares, né? E a sexualidade aqui entra não somente a sexualidade como corpo, né? E nem como procriação só, mas sim como impulso de vida. A sexualidade é a maior energia que a gente tem de vida, de procriação, de fazer alguma coisa, de criar algo, não só filhos, né? Criar um novo... dizem que a humanidade só cresceu por causa da inveja do vizinho, né? É verdade. A gente cresce porque a gente tem uma competitividade com o outro. Então, a minha família quer ser melhor que o outro. E isso, de uma certa maneira, não é bom nem mal, depende depende do ponto de vista. E não é nem só o ponto de vista. Tem situações que ela é necessária, porque senão eu ficaria estagnado. Nós não teríamos chego onde a gente chegou. Então, é aquele que a gente diz assim, que a gente fala do Satã, né? Que ele tem o sim e o não junto. Então, é bom, né? E, às vezes, não é bom. Mas essa propulsão que vem da sexualidade, ela é muito importante. E que são as duas condições, né? Senão é um relacionamento de amizade, né? Não significa que a sexualidade tem que estar presente sempre no casamento, né? Porque pode ser que, num determinado período da vida, o casal escolha
abdicar disso e que continue por respeito. Isso não é, mas a condição do casamento inicial é o que nos mantém ali no casamento. O que faz o casamento. Senão são dois amigos, né? E quando a gente quer fazer tudo separado, pode ser só dois amigos. Não precisa casar para isso, né? Exatamente. Por isso o nosso dinheiro, né? É como nós vamos lidar com o nosso dinheiro. E imagina quando entra filhos, né, Márcia? Muito bem. E aí, Nata, essa tua fala também me remete a algumas dificuldades que a gente vê nos relacionamentos, né? Porque muitos não querem o nosso dinheiro. Inclusive, há um alto índice de separação por questões financeiras. Sim. Segunda, né? É a segunda maior. Segunda a primeira maior. é a infidelidade. Pelo que eu vi, que eu andei pesquisando, é a segunda, né? Infidelidade de quê, né, Márcia? Exato. E aí nós ainda temos a infidelidade financeira. Então, eu me deparo com diversas situações de segredos financeiros. Então, um acaba não contando para o outro que fez uma dívida ou que está endividado. Ou então... Ou que compra. Exatamente. Ou que joga. Sabe aquela blusinha? Sei, bem famosa no Instagram. Compre uma blusinha porque você merece. E aí você compra essa blusinha e você guarda essa blusinha, não conta que comprou e um belo dia você usa a blusa e aí o seu parceiro diz assim, blusa nova? Não, não. Foi você que não viu, faz tempo que eu já tenho ela. Isso é um exemplo de infidelidade financeira. Então, se os dois trabalham, ou enfim, né, ele trabalha, a esposa não, ou vice-versa, né? Então, por que eu não posso comprar? Né? Então, por que manter um segredo financeiro se é nosso casamento? Que dinâmica oculta tem aí, Natalina? Se eu não posso... Se eu escondo isso, o que mais eu escondo, né? Então, o que mais? O que mais eu escondo? Quando eu falei do que a gente traz na nossa mala, né? Isso pode ser aprendizados culturais, né? Que tem que ser assim, que você tem que tirar proveito, né? Ou que o homem tem que pagar tudo, ou que ele vai deixar você. Então, se você já entra no casamento com essas dinâmicas, é complicado, né? Já não é um casamento, né? Então, sim, eu sou super a favor das pessoas falarem de dinheiro para casar, mas também fazerem terapia antes de casar. Olha, gente, fazer terapia antes economiza muito lá na frente. Economiza muito. Porque nós precisamos entender por que nós estamos nos unindo. Qual é o propósito de um? Qual é o propósito do outro? Qual é o objetivo que tem de estar num relacionamento? E aí eu quero até aproveitar, Nata, e falar que economiza muito lá na frente, mas também é uma grande chance de multiplicação. Sim, sim. E aí, dentro da visão sistêmica, a gente também já traz uma questão de nascermos endividados? Nós nascemos endividados. Como assim, Natalina? Como assim, Nata? Já nascemos endividados? Escrevo em caixa alta, endividados. Dentro da palavra endividado tem a vida, né? Tem. É a palavra vida. E aí nós estamos falando aqui de união de casal, dessa junção do dinheiro, dessa multiplicação de dinheiro que a gente pode fazer, mas aí agora vamos desenrolar essa questão aí de já nascer endividado. O endividado é o fato de que quando nós ganhamos a vida, ganhamos porque a gente não faz nada para ganhar a vida. Nós ganhamos a vida. E dentro de nós, dentro de todos nós, nasce um sentimento de dizer, eu não fiz nada, eu tenho que devolver isso. Sim, nós nascemos e nós somos 100% dependentes e alguém tem que fazer alguma coisa por nós. Então, nós temos uma dívida impagável.
Se não foi nossos pais que nos cuidaram, se não foi, alguém teve que nos cuidar, porque senão a gente morre. O ser humano não vive e não precisa. Um ser humano morre se não receber afeto. Então, se disser, eu não recebi afeto, você está vivo? Recebeu. De alguma forma De alguma recebeu. forma recebeu. E eu não estou dizendo aqui que tudo foi bom. Eu estou dizendo que aquilo que o mínimo necessário para estar vivo, a gente recebeu. E nós temos uma dívida com a vida. Com os nossos pais? Não. Endividado está escrito vida, não está escrito pais ali no meio do endividado. Os nossos pais fizeram um trabalho, um serviço, todos nós, quando somos pais, nós também prestamos esse serviço à vida. A vida veio de longe, eu não sei de onde ela veio, mas dizem que foi lá, começou lá com Adão e Eva, né? Mas ela veio de longe, ela chegou até nós. Então, nós chegamos, ganhamos essa vida e nós ficamos o tempo todo reclamando que a gente não recebeu o que chega. Por quê? Por que acontece esse sentimento? Porque na hora do parto há uma cisão violenta. Quando a gente está lá na barriga da mãe, por mais que a gente saiba hoje que o útero recebe todas as percepções da mãe, todo o estresse, mas está confortável, o bebê tem tudo lá dentro. Ele tem comida, ele dorme, ele se vira, ele faz o que ele quer, ele está nutrido, está protegido, ele não precisa nem respirar. Tudo alguém faz por ele. Quando na hora do parto há uma cisão violenta, gente, parto é traumático para todos nós. Então, a gente nasce e há essa cisão, esse corte físico, cortam o cordão umbilical, nos puxam, né? Jogam em cima de uma coisa fria lá, nos dão um banho, nos esticam, nos fazem chorar. Bem-vindo à vida! E há uma cisão psíquica, uma separação psíquica. Eu nasci. E essa falta original é o que que causa um buraco em nós. Então, as carências e a dependência emocional, que a gente dá, a pessoa é dependente emocional ou é carente? Ela é antes dependente, porque ela foi dependente de alguém. E, às vezes, a gente passa a vida inteira achando que alguém tem que cumprir esse papel. E aí acontece essas carências dentro do casamento, dentro né? do casamento, dentro das finanças, porque a gente está querendo tapar esse buraco que é intapável, porque, na verdade, ele é uma ilusão. Não existe, ele não existe, porque nós somos inteiros, não foi separado de nada. Nós nos separamos, sei lá, de a grande energia e viemos para a Terra, como diz o Mahalila, né? O Mahalila, a primeira casa do Mahalila é a ilusão. E esta é a grande ilusão, que nós somos separados. Mas o endividado é porque alguém teve que fazer um trabalho com nós. Como a gente devolve isso? A gente não devolve. E como eu acomodo isso, então, dentro de mim? Sabendo que é endividada. Sabendo que é endividada. É endividada. Diante da vida, eu sou endividada. Alguém teve que fazer muito por mim. Como é que eu retribuo? Fazendo para o outro. Quando você fez pelo seu filho, você não compreendeu muita coisa que seus pais fizeram? Muito. Então, dizem que a gente é um bom filho quando a gente se torna pai. Por quê? Porque não tem como a gente conceber, entender o que é este trabalho, porque é um trabalho, é uma função, sim, muito maior da mulher do que do homem. Se nós formos pensar em capital, né? O capital social é 50-50, né? 50-50. Para fazer o filho é 50-50. Para fazer 50-50. Essa empresa é 50-50. Mas, na hora da força de trabalho, não é 50-50. Há uma força, há um trabalho maior da mulher. Ela empresta seu corpo, ela fica vinculada a essa criança há muito tempo. É por isso que é tão difícil romper o vínculo com a mãe. E aparece, sim, muito nessas dinâmicas, porque a gente fica muito ligado lá, eu vou voltar para minha mãe. Eu vou repetir o que a minha mãe fez. Deve estar certo o que a minha mãe fez, né? Do jeito que ela vivia com meu pai, deve estar certo. Ou eu vou fazer tudo diferente dela.
Mas eu não estou olhando, então, para o parceiro que está do meu lado, né? Eu estou olhando para minha mãe, ou estou olhando para o meu pai. E a pessoa que está aí do meu lado. E aí, como é que fica esse novo casamento, essa nova família aqui? Essa nova família tem que entender que as questões dela, as questões que ela tinha com a família de origem, elas vão ter que ser supridas de maneira particular em terapia. Então, cada um tem que lidar com as suas coisas para que eu possa fazer esse encontro aqui, não deixando que o outro seja aquilo que eu acho que ele tem que me dar. Ou seja, ele não é a minha mãe, ele não é meu pai. Ele não vai me suprir, nem com o dinheiro, nem com... né? E nem tem obrigação disso. E aí, Nata, essa tua fala me remete a alguns atendimentos que a gente faz, né? Ah, porque o meu parceiro dá conta de tudo. Ele paga todas as contas da casa e eu compro as coisas para mim. Né? Então, é meu dinheiro e teu dinheiro. É tipo, o meu dinheiro é meu e o teu dinheiro é nosso. O teu dinheiro é nosso. E dentro da visão sistêmica, como fica isso? Foi acordado isso entre o casal? Nem sempre. Eu sempre falo, parto do pressuposto assim, o que foi acordado? É um contrato oculto? Muitas vezes é um contrato oculto. Pois é, se é um contrato oculto, em algum momento um dos dois vai cobrar. Se aquele deixar de dar, se essa pessoa que paga tudo, Márcia, perdeu o emprego, não tenho mais condições de dar. E não tenho nem reserva financeira para dar conta. E não tenho, talvez tenha, mas nós vamos ter que readequar, eu não posso pagar todas as, sei lá, tem algumas coisas que nós vamos cortar. Como fica aquele que está acostumado a receber. Né? Nesta dependência, que o outro supra as suas coisas. E que apoio esta pessoa que está bancando tudo tem. Será que não está pesado para essa pessoa que banca tudo também? E aqui nós temos que pensar como é que é a formação da família, como eles se formaram e por que intuito ele arcou com eu pago tudo. O que tem por trás? O que tem por trás dessa pessoa que paga tudo. E que deixa a outra pessoa sem a responsabilidade, sem o compromisso de participar. E eu não estou dizendo que os dois têm que trabalhar, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que, de alguma maneira, as pessoas precisam participar e saber o que está acontecendo dentro da sua casa. Quantas vezes, Márcia, e você pode me responder isso, né? Quantas vezes a pessoa morre e o outro não sabe nada do que tem? Então, muitas vezes não sabe nem a senha, né, do banco, não sabe nem em quais bancos a pessoa tinha conta. Né? Então, é total segredo financeiro, né? Pois é. Ou então até seguro de vida. Já aconteceu de pessoas terem seguro de vida e forem descobrir depois, né? Então, essas dinâmicas ocultas e de segredos acabam causando problemas também, né? Então, por isso, lá no início do podcast, eu falei conversar, dialogar. E agora a tua fala, Nata, me acrescenta uma palavra, que é estabelecer regras, que é estabelecer esse contrato. E ele muda, né, Márcia? Com certeza, ao longo dos anos do relacionamento pode ir mudando. Pode ir mudando, porque são fases diferentes de vida também, né? Por isso que a gente diz que depois do parto, né, a gente é convidado a uma ação. Primeiro é chorar. Primeiro é chorar. A gente é convidado a uma ação, eu tenho que participar. Claro que sempre é num determinado nível, né? Mas quando eu vou para um casamento, eu estou sendo convidado à adultez. É uma outra ação. É um outro parto. É o segundo parto. Eu saio da casa dos meus pais. É o segundo parto. Eu preciso cortar esse cordão e vir, né? E aí, como você diz aqui, conversar e fazer o acordo é o acordo inicial com os primeiros passos que a pessoa tem. Eu gosto muito do Garriga, que é um
grande professor de constelações sistêmicas, e ele trabalha muito com casais. E ele diz assim que a mulher casa, que o problema dos casamentos é a mulher casa esperando e dizendo assim, ela olha para o homem e diz assim, eu vou mudar ele. Deixa eu casar que eu vou mudar ele. E o homem casa e diz assim, ela nunca vai mudar. Ela vai ser sempre assim. Então, ele olha, ele congela a pessoa numa imagem. É sempre essa mulher aqui. E a mulher sonha em mudar ele. Então, veja que... E quando eu penso nisso, isso é verdade, né? Quanto a gente vê, não, depois que eu casar com ele, vai ver, ele vai mudar. Como se tivéssemos ação sobre o outro. Uhum. Né? E se eu estou querendo que ele mude, com quem eu estou casando? Com uma projeção que eu fiz e não com a pessoa que está ali do meu lado. E se eu espero que a outra pessoa nunca mude, eu estou congelando essa pessoa. E as fases da vida de uma pessoa são diferentes. No próprio casamento, as fases são diferentes. São diferentes. Você casa, você tem filhos, você já não estão mais disponíveis 100% para vocês. Tem um filho aqui que precisa. Né? Já não é mais a mulher que está disponível para o marido. Então, todas essas questões, eu tenho certeza que aparecem ali nessas dinâmicas. Aparecem. E como é difícil começar um processo de se educar financeiramente em casal, porque, como eu falei antes, né, a gente já começa lá no perfil financeiro e a gente vê que são perfis totalmente diferentes. Né? Então, quando tenta sentar uma vez para conversar, não dá certo. Precisa sentar duas. É um treino. É um treino. Então, você falou antes, né? Lá, quando tem o ritual do casamento, existem as palavras, né? Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. E em relação ao dinheiro, como fica, né? Como fica. E aí a gente costuma dizer, né? Na riqueza e na pobreza? Será? Será? Será que eu dou conta disso? Né? Será que eu dou conta disso? E isso é tão forte, né, Márcia, que se não houver realmente esta aliança, esse compromisso de dizer, estamos aqui para construir juntos, num contrato que a gente não sabe o que vai dar. A gente não sabe o que aparece dentro deste contrato. Tem muitas coisas que vão aparecendo na vida. Mas quanto eu estou comprometido em estar ali nesse lugar? E isso não significa que não possa sair. Eu não estou aqui defendendo que a gente não possa se separar. Não é isso, porque esse é um outro assunto. Como a boa separação. Como eu me separo, inclusive, de uma maneira mais... equilibrada, quando eu tenho esses contratos claros. Uhum. Né? Facilita muito a vida. Mentira demanda muita energia. Muita energia. Porque você tem que contar a história, você tem que lembrar que mentiu, lembrar dos detalhes. É difícil. É difícil, né? Então, o contrato é isso, Márcia. Ele é renegociado a cada pouco. Eu gosto eu adoro assistir filme americano quando eles fazem a renovação dos votos de casamento, né? É sim todo dia. Não é um sim lá atrás e depois é o mesmo sim. Não é o mesmo sim. Não é o mesmo sim, porque não é a mesma pessoa. Não é a mesma pessoa. Você casaria de novo com esta pessoa hoje? Eu já fiz essa pergunta para casal separado. Você casaria com essa pessoa? Um dizer sim e o outro dizer não. Então, eu vou te responder aqui, depois tu pergunta para o João. Eu vou perguntar para o João se ele casaria com a Márcia. Eu casaria. Uhum. Isso é bonito, porque você casaria com o João de hoje. Com o João de hoje. Porque é só esse que ele é.
o de hoje, que ele traz toda a história dele, mas que dentro do processo que vocês construíram, né, vocês fortaleceram essa relação. Então, para mim, casamento é isso. E o dinheiro, a gente diz assim, entrou dinheiro, acabou o casamento, ou quando ganha muito dinheiro, acabou o casamento. O problema não está no dinheiro. Ele é só uma consequência, né? Ele é neutro. Ele não tem essa força que as pessoas dão para o dinheiro. E aí dizem, porque né, as separações, o segundo maior motivo é o dinheiro. Mas se a gente for olhar a fundo, já tem outras questões e já estourou lá no dinheiro. Sim, porque, na verdade, o dinheiro está mostrando, às vezes, quando é com o dinheiro, é quando um obriga o outro a suprir essas necessidades que nós estávamos falando aqui. Eu quero que ele seja, para mim, o que eu queria que alguém fosse. Eu quero meus pais aqui, que me supram. Gente, ninguém vai suprir buraco. Não existe isso. Nem os nossos pais. Por mais que a gente diga assim, eu tenho trauma, meu pai não me deu isso, não me deu aquilo, minha mãe não me deu isso, não me deu aquilo. Eu posso dar o que eu quiser para minha filha hoje. O que não foi dado lá atrás, não foi dado. Hoje não faz mais sentido. E como a gente usa o dinheiro nessa questão de compensação, né, Natra? De compensação. O que aparece, Márcia? Quando você faz os atendimentos. Processos. Depois nós vamos falar dos cursos, que daí nós temos outras observações, né? Então, dentro do processo de organização financeira, de educação financeira de casais, aparece muito a questão de se sentir sozinho, se sentir carente, que até a gente estava conversando sobre isso antes, né? Então, e a nossa relação com o dinheiro é mais emocional do que racional. E isso só se replica lá no casamento também, né? Então, questões de tristeza, questões de, eu preciso que o meu parceiro, a minha parceira me dê algo para eu me sentir melhor. Então, esperar do outro, né? E não fazer por mim. Então, isso também acaba aparecendo, né? E muitas vezes, Nata, eu também vejo que larga de mão, sabe? Sim. Porque eu tô te dando, eu não consigo mais te agradar. E não consegue. E não vai conseguir. Não vai conseguir, porque essa pessoa não fez Se nós fazemos a travessia para a vida adulta, né? Aquela coisa, chegou aqui, quando você é convidado à ação e você vai para essa autonomia, você faz essa travessia, você faz a construção, você faz um crescimento, você gera vida. Se você não faz, você vai continuar cobrando do outro. Você vai querer que o outro te dê aquilo que nem você sabe o que precisa. Então, entra essa dinâmica, eu te dou, mas nada supre. Não chega. Não satisfaz? Não satisfaz. Você não me faz feliz. É óbvio. E sabe, Nata, que essa tua fala agora me remeteu a um dia que uma pessoa me disse assim, Márcia, mas nem para jantar ele me leva. Tá, e será que ele tem dinheiro para te levar para jantar? Então, muitas vezes a gente também fica esperando coisas, né, ou experiências do parceiro, da parceira, e a gente, por segredos financeiros, nem sabe a real situação financeira dele. E a questão aqui é assim, você já sabe falar, né? Se você quer jantar fora, peça. Não fique esperando. Porque só tem uma fase na vida da gente que alguém tem que adivinhar o que a gente quer. É na fase que a gente não tem linguagem. Quando eu tenho linguagem, eu posso falar o que eu preciso. E o outro pode dizer para mim sim ou não. Mas se ele me disser não? Se ele te disser não, é não. Né? Então, como essa questão de falar sobre dinheiro resolveria um monte de outras questões lá para frente, no dia a dia? Por isso que, por isso que se isso fosse uma rotina no namoro, né? Porque o que é o namoro? Não é para a gente conhecer a pessoa, para ver se a gente quer viver junto? Não deveria ser isso? Deveria.
O que a gente faz hoje? O que é o namoro hoje? Eu já vivo uma vida de casado. Eu nem conheço a pessoa. Eu não tive tempo do conhecimento de ver como ela lida, por exemplo, com a questão financeira. E às vezes nem pergunta, né, Nata? Uhum. Qual a tua relação com o dinheiro? Quais são teus valores? Não financeiros. Uhum. Quais são teus valores? E aí eu me junto com essa pessoa, sem saber nada dela. E depois eu digo, mas ela mudou. Não, ela não mudou. Você Ela não sempre mudou, foi ela assim. sempre foi assim. Você esperou que ela mudasse. Ou você nem perguntou porque você estava na dependência, na carência. E aí não há esse questionamento. E tem, Nata, como identificar isso? Olhar. Olhar? Olhar. Mas é difícil se reconhecer, eu sou carente. Todos somos. Todos somos? Todos somos. Se nós todos temos esse racho, né, que a gente foi rachado, cortado, né, essa cisão, esse partido do parto, né? Parto. Uhum. Todos somos carentes. Só que alguns sabem e outros não sabem. Né? E aqui não entra a carência de dizer assim, eu estou mendigando para o outro, né? Uhum. É saber que em algum lugar nós voltamos para aquele lugar assim de dizer assim, mas aqui seria tão bom ser cuidado, né? Sim, é bom ser cuidado. Então peça. Não há problema nenhum em eu me tornar vulnerável e dizer hoje eu preciso de um abraço, hoje eu preciso de um colo. Hoje eu só quero um carinho. Hoje eu só quero um carinho. Hoje o meu dia foi difícil, eu preciso... me deixa um pouquinho. Hoje eu não quero falar, não é contigo. Sabe? E para te ver, né, Nata, nosso tema aqui do podcast é dinheiro e casais. Então a gente consegue perceber que o dinheiro ele faz parte, sim. Sim. Mas existem outras várias questões que envolvem até chegar ao dinheiro, né? No curso de casais, Márcia, não é perceptível como nos dias que vão se passando dos encontros, eles começam distantes. Mas quando você começou a falar do curso, me veio em mente assim, no início sentam até meio separado, até né? assim, meio de costa um para o outro, nós vamos falar de um assunto assim que eu não gosto muito. E de repente, no segundo, no terceiro, no último encontro, já estão quase, né, grudadinhos. Grudadinhos. Por quê? Porque eles venceram uma barreira. Mas o mais importante é esse trabalho que a gente faz, né, Márcia? De ser ali uma sustentação para que eles possam falar sobre isso. Eu encaro esse papel, Nata, como facilitadora. Facilitadora. É um recurso para que você possa falar, uma mediação, para que você possa falar de um assunto difícil, mas que vocês aprendam juntos. E eu, particularmente, gosto de trabalhar em grupo, porque você vê que a dor de um, a dificuldade de um, é a dificuldade de outro. E aí, às vezes, os casais dizem assim, Márcia, eu não quero fazer em grupo porque eu não quero me expor. A gente respeita, né, Nata? Então, a gente respeita muito a história de cada pessoa, de cada casal. E nós não obrigamos nenhum casal a falar sobre suas maiores dificuldades. Lógico que a gente tem exercícios e a gente tem práticas que a gente faz, né, para demonstrar que pode ser diferente. E quando menos se espera, a pessoa já está ali falando, já está ali compartilhando, justamente porque nos enxergam como facilitadoras e como recursos, né? E, às vezes, a fala no grupo, o interessante é que a fala do outro me leva a pensar em algo que eu nem tinha pensado. Então, a riqueza de trabalhar em grupo, dinâmicas desta natureza, são maravilhosas, porque elas são ricas. E a questão de se expor, a gente está exposto. O tempo inteiro? O tempo inteiro. Porque o outro nos enxerga. Nós temos dificuldades de nos enxergar. A nossa mochila está nas costas, a gente não enxerga a mochila do outro.
Mas não a minha. Mas não enxergo a minha. Então, assim, até nisso, a gente pode se ajudar. Né? Me ajude a olhar aquilo que eu não vejo. Isto requer maturidade. E aqui entra uma outra coisa. Quando no casamento há competição, ele está fadado ao fracasso. Porque não vem desse lugar eu sou melhor, ou eu sou pior, ou a mulher, ou o homem. Não é deste lugar. Neste lugar a gente não sai dessa roda. Não há crescimento. Cada um tem a sua função e o seu papel. Nenhum é melhor. São diferentes. São papéis diferentes. São, inclusive, necessidades corporais diferentes. Funcionamento diferente. Quer um exemplo? No orçamento vai ser diferente. A mulher tem mais necessidades de cuidados do que o homem. Uhum. Eu sempre ouço, né? Aquela coisa assim, mulher deveria ganhar mais, é verdade. A gente tem muito mais coisa para fazer. É unha, cabelo, é unha, roupa. cabelo. Mas não é necessário. Como não? Aí a gente já vai para uma outra linha, até a de autoestima, né, Nata? E a de autoestima. Então, todas essas coisas precisam ser contempladas. Porque se eu preciso abrir mão de tudo o que eu gosto, como mulher, né? Porque o outro não vê validação nisso, não me valida por causa disso, eu também me anulo, né? Eu também me anulo. E isso também não é saudável no relacionamento. Isso também não é saudável no relacionamento. Então, por isso que é tão importante, é por isso que se cria tantos segredos. Porque não há esta compreensão das dinâmicas e das diferenças da dinâmica de um e de outro. Então, eu acho o dinheiro uma baita terapia de casal. De verdade, eu acho uma baita terapia de casal. E já aconteceu, Nata, de casais terminarem um processo, né? Seja no curso, seja individual que eu digo casal, né? E lá no final falar assim, Márcia, eu achei que era só dinheiro. Uhum. O relacionamento ele não melhora só na parte financeira, não. Ele melhora o relacionamento como um todo. Como um todo. Porque eu passo a enxergar o outro, eu passo a enxergar a minha família. Nunca é somente sobre dinheiro, né, Nata? Aliás, essa é a diferença do nosso trabalho, né, Márcia? Porque a gente trabalha, mas trabalha essas questões sistêmicas também. Muito diferente de falar de investimento somente, de como eu vou construir mais patrimônio, como eu vou fazer isso, como eu vou fazer aquilo. Isso é consequência, Nata? Isso é consequência. Isso é consequência de uma família fortalecida. Aliás, em outras culturas tem muito disso, né? Eu tenho a família que é base de formação de patrimônio. Claro que em dois é mais fácil. É óbvio que em dois é mais fácil construir patrimônio. É muito mais fácil. É muito mais fácil, mas quando os dois estão o quê? Alinhados. Porque se um puxa para cá, o outro puxa para cá. Ou se um faz e o outro puxa para cá. Como chegaremos ao destino? Não chega, Márcia. Não chega. E aí mostra que um não está no casamento. Ele está olhando para outras coisas. Está olhando para trás, está olhando para fora. Mas não está aqui. Então, diz, é só dinheiro. Não, não. Aqui a gente vê que não tem não tem o casamento. Porque o casamento não é o papel. O casamento é o que as pessoas realmente se comprometem em fazer. É a mesma coisa que sócios numa empresa. Se um está aqui trabalhando e não contribui, ele só vai na carona do outro? Dá certo uma sociedade assim? Não dá. Desequilíbrio. Desequilíbrio. E uma das leis sistêmicas é o equilíbrio entre dar e receber. É uma delas. Então, isso... E eu não estou falando que eu vou ganhar, eu te dou esse copo d'água e você vai me devolver exatamente o copo d'água. Não é isso. Mas você vai me devolver algo que seja valioso também para mim e que eu me sinta equilibrado nesta troca. E dentro do trabalho
das finanças de casal, eu gosto de trabalhar a conta bancária emocional. Oh, me fala disso, Márcia. Me fala como é que a gente deposita o quê, Márcia? Como estão esses débitos e créditos na sua relação? Então, eu sou aquela pessoa que sempre estou abraçando, estou beijando, estou agradando, e eu não recebo. Então, como tá esses débitos e créditos no relacionamento? Lógico que aqui eu dei o exemplo de beijo, Sim, abraço, sim, carinhos, sim. né? Sim. Mas talvez se eu for lá retirar um abraço, será que eu vou ter lá depositado na outra pessoa? E aí isso também tem relação com equilíbrio, né? Com equilíbrio. Então, cuidado se você quer tirar do outro aquilo que você nem depositou lá na conta emocional. Nem deu. E às vezes você quer tirar algo da pessoa que ela nem tem. Exatamente. Que isso também é um desrespeito, né, Márcia? Eu Total. exigir do outro algo que ele não tem para me dar. Talvez a forma de amar de cada um é diferente, né? Alguns é abraço, é carinho, né? Para outras pessoas é o cuidado. As 5 linguagens do amor, inclusive, fala sobre isso. Sobre presente, sobre atos de serviço, né? Sobre uma comida, sobre, né? Então, cuidado. O cuidado. Cada pessoa tem o seu jeito de demonstrar afeto. A sua linguagem de amor. Uhum. Agora, é importante aqui de novo, né? Se você tem a necessidade do abraço, peça. E talvez o outro possa dizer, eu não tenho isso que você está me pedindo. Dê a oportunidade para o outro expressar se ele tem isso que você está pedindo. E se ele não tem, é querer tirar da conta o que ele não tem. E aí essa conta vai ficar negativa, né? Aí é abuso. E aí negativo, onde tudo isso vai dar, né? Aí as pessoas adoecem. E muitas vezes esse adoecimento aparece, daí vem a vingança através do dinheiro. Que essa é outra coisa que acontece nos casais. Vinganças financeiras. Uau, Nata, fale mais sobre vinganças financeiras. Eu gasto algo porque a pessoa me machucou, me magoou, diz, então agora eu vou comprar alguma coisa, ele tem que me pagar. Me empresta o cartão. Me empresta o cartão, eu vou gastar no cartão dele, ou dela, né? Ou dela também, não estamos fazendo apologia a algum gênero, né? Isso acontece, essas dinâmicas de vingança. Ou eu crio dívidas, né, Márcia? Então, tem acordos, vamos pôr um acordo lá no orçamento das pessoas e a pessoa quebra aquele acordo por vingança. Então eu vou te mostrar aqui, eu não vou fazer isso aqui que tu quer. Sei lá, estão construindo, eu gasto numa festa, vamos supor, né? Então eu quebro aquilo por vingança. Que tem um outro nome, né, Márcia? É infidelidade, né? Infidelidade financeira. Financeira. Então, você não está sendo fiel ao acordo que foi feito. Muito... eu vejo muito presente esse assunto já, inclusive em termos de ações jurídicas, né, Márcia? Muito. Me fale mais sobre infidelidade financeira, Márcia. Então, inclusive quando o assunto é separação, né? Às vezes a gente separa e vê casais se separando, dividindo dívidas e não dividindo bens. Então, mas eu não sou casada no papel, eu não tenho documento. Então, aí a gente faz a união estável, né? Isso também tem um efeito jurídico, né? Então, hoje em dia, a gente vê muitos casais se separando e, às vezes, um ou o outro, né, o parceiro, a parceira, nem sabem da existência da dívida e, na hora da separação, vem, né, a informação, vem a conta. Então, os segredos financeiros, às vezes, eles são levados até o fim.
até no momento ali de uma possível separação. Né? Então, quanto mais o casal conseguir alinhar esse conteúdo, que é o que a gente defendeu o podcast inteiro aqui, O podcast inteiro. sobre falar, sobre pedir. E tá tudo bem, a gente vai conseguir identificar que um tem mais facilidade do que o outro, mas vamos então se apoiar, né? Justamente para não incorrer nessa infidelidade financeira e evitar um outro problema maior ainda lá na frente. Né? Então, às vezes, eu saio com dívidas que eu nem sabia que existiam. Lógico que depende do regime de casamento, tem vários outros pontos para a gente analisar. Né? Mas precisamos olhar urgentemente para isso, precisamos criar rituais financeiros. Né? Então, a gente sempre brinca, sentar na mesa, né, Nata? Sentar na mesa. É ter um momento. Um ritual, né, Márcia? Um ritual. Um ritual semanal, inclusive, a gente sugere, né? A nossa recomendação é um ritual semanal para falar sobre dinheiros e não é DRs. Não é discutir a relação. Não é e é com água, né, Márcia? Com água. Não se faz com vinho. Com água. Porque os números podem magicamente multiplicar. Então, pode ser uma água com gás para brindar? Pode ser uma água com óleos vibracionais para acalmar os ânimos, não tem problema, mas com água, né? Então, a gente sugere trocar as DRs por CRs. Discutir a relação por crescer a relação. Por crescer a relação. Que lindo isso, Márcia. Que lindo isso. É sobre isso. Porque a DR, ela tem muita questão que é o ciclo, né? Um cobra do outro. Um acusa o outro. Um acusa o outro sem entrar num foco, que a gente fala no sistêmico, a gente sempre diz assim, tá, mas e a solução? Uhum. Vamos olhar para a solução, né? Hoje eu falo muito na questão das constelações, que eu digo assim, que a gente deveria... parar de incomodar o pessoal do passado. Porque nós dizemos assim, eu estou vinculada com a minha avó, com a minha bisavó, com o meu tataravô. Mas é você que está vinculado. Então é você que tem que sair de lá. Eles não vão mudar nada. O que eles fizeram, eles não vão mudar nada. É nós que temos que olhar para aquilo e dizer, esta é a minha história e saia dali. E eu acho que eles ficariam bem felizes, né, Natália? Muito, porque a gente é obsessor deles. Nós estamos lá dizendo que você tinha que ter feito diferente. Márcia, quando você começou a trabalhar com dinheiro, quando você começou a olhar, você é a mesma pessoa de hoje? Não sou a mesma. Você pode, hoje, olhar para aquela Márcia lá de trás e dizer que ela fez errado? Não. Inclusive isso, Nata, é uma coisa que eu reforço muito, porque às vezes a pessoa senta na minha frente e diz assim, porque eu fiz errado a vida inteira, porque eu estou pecando em algum lugar a vida inteira. Não, você não tinha conhecimento, você não tinha sabedoria para fazer diferente. Eu chamo isso de ignorância. Uhum. A ignorância de ignorar, inclusive essas dinâmicas todas. Eu não sabia dessas dinâmicas todas até estudar. E a gente ainda não sabe todas, né? Imagina, não sei nada. E ainda estou emaranhada num monte delas. E está tudo bem. No sentido de que se eu conseguir enxergar um pouquinho... Mas aqui é realmente aquele passo de eu me tornar adulta. De dizer, ok, o que eu vou fazer com isso? E se eu tivesse tido uma vida diferente, não seria eu. Uhum. Se eu não tivesse passado por essas experiências, não seria eu. O que eu aprendi com tudo isso? Muda o foco? Sim, muda o foco. Muda o foco. Eu vou fingir que não aconteceu? Em absoluto eu estou falando disso. Eu estou falando o que eu ganhei, o que eu aprendi, o que eu ganhei de recurso com esta vivência que eu passei, por mais dolorosa que tenha sido. E quem tem que dar conta disso agora sou eu. Com o quê? Com milhares de terapias que estão disponíveis ali e que tem que estar no orçamento. Exatamente. É por isso que a gente tem orçamento. É um trabalho que é para a vida, né? É para a vida. Para a vida de casal, que é o nosso tema aqui hoje, para a vida dessa nova família. Dessa nova família. Porque agora eu quero te pedir assim, e quando entra um filho, Márcia? Uau!
Quando entra um filho. Quando chega uma criança aí nesse lugar, nessa família, como que é quando o casal está organizado para isso e quando não está organizado para isso? Então, eu até tenho alguns casais que estão no processo, né, de olhar para essa questão de ter filhos, né? E aí a pergunta foi: quanto custa um filho? Uau! Quanto a mais por mês eu preciso para dar conta desta criança, né? E aí, Nata, nós temos também o papel da mãe, né? Que você falou antes, né? Então, é um trabalho que a gente faz enquanto mulher, mas a remuneração, né? Como fica? Qual é a remuneração? Qual é a remuneração disso? E não é justo. Aqui entra num local que, por muito tempo, eu pensei muito diferente disso. Porque eu dizia, tem que ser independente, tá, né? A gente não pode abrir mão da nossa carreira. Hoje eu já vejo muito diferente. A maturidade dá isso para a gente, né? A gente pensa que não pode abrir mão da nossa carreira quando a gente não está seguro no nosso relacionamento. Porque se a gente está em segurança, aquele filho foi decidido, tem planejamento e tem recursos para isso, ou mesmo que não tenha sido planejado, mas que tenha sido, ok, estamos aqui, agora nós vamos olhar para o que nós vamos fazer com isso, né? A criança precisa da mãe. A criança precisa estar com a mãe, no mínimo, os 2 primeiros anos de vida. Ah, mas eu vou abrir mão da minha carreira. Um filho é muito mais importante que a carreira. Só que quando nós estamos num relacionamento que a gente não sabe se não está organizado e não sabe se o outro vai ficar, aí a gente precisa voltar correndo, tem que fazer tudo correndo e não para olhar, né? Uhum. Eu sei que vai ter muitas críticas e está tudo bem. Mas no ponto de vista psicológico é muito importante esse período que a mãe fica com a criança. Ah, não é possível. Ok, faça o melhor possível. E né? Aqui a gente está falando não só da questão financeira, né? Não só da questão financeira. Não é só do planejamento financeiro. Não. Lógico que vai Sim. impactar, né? E fazer essa conta, né, Marcia? Fazer a Quanto conta. custa colocar na escolinha? Como que é... toda criança fica doente quando vai para a escolinha. É difícil que não fique, né? Quanto que custa isso? Quanto... né? Fazer esta conta, às vezes a gente vai ver que vale a pena. Às vezes a gente vai ver, o casal pode ver que vale a pena a mulher ficar em casa, ou se quiser que o homem fique em casa, mas a criança precisa da mãe. Ah, mas e o pai? Precisa do pai, mas a criança tem vínculo, primeiro vínculo é com a mãe. Isso é biológico. E contra a biologia eu não vou discutir. Sim, nós temos casais homoafetivos, que é diferente a Constituição, mas eu estou falando daquela criança que não está sendo adotada, né? que tem todo o aspecto de ser integrada ali nessa família, mas esse casal que está planejando uma criança, que ele pense, vale a pena eu colocar numa escolinha, vale a pena eu deixar esta criança com alguém, quanto isto custa? E olhar para esse trabalho, para essa mulher, e não de dizer assim, ela não faz nada. Quanto tem de recurso ali que ela está deixando de ganhar? É muito valoroso. É muito valoroso. E eu estou falando de valor, e estou falando de dinheiro também. Eu não tenho ideia hoje, mas quanto é uma escolinha em tempo integral? 1.300, 1.400. Uma média. Uma média. Às vezes até um pouco mais. E aí tem todo um aspecto de deslocamento, tem várias coisas, né? Que às vezes os casais não calculam. Planejamento, que foi a palavra inicial que eu falei aqui, quando a gente começou a falar de filhos, né? Então, assim, esse trabalho que se faz, que uma mãe faz, porque ela vai ter jornada dupla de trabalho.
Lá no trabalho efetivo e mais em casa. Mais em casa, porque essa criança vai demandar, ela vai chegar em casa, ela vai querer estar com os pais. E aí que paciência se tem para estar com essa criança se eu estou cansada do meu trabalho? E aí aumenta esse buraco, tem que pensar assim, ó, eu estou aumentando o buraco dessa criança, né? Põe lá na conta futura, lá nas despesas futuras, a terapia dessa criança, porque depois vai aparecer lá na escola. Quando ela vai para a escola, essas coisas vão aparecer. E aí, cada vez se tem mais diagnóstico de criança que tem déficit de atenção, que tem um monte de coisa. As dinâmicas que aparecem. Porque a gente está cansado, está correndo atrás, não está vendo. Daí vai dizer, mas Nata, esse aí é utopia, isso aí não dá para ser feito. Mas quanto que você precisa estar olhando também para essas questões, né? Eu quero ter um filho, que tempo eu tenho para essa criança? São coisas que o casal tem que discutir antes. E não no decorrer, né? Quando a carroça está andando, aí eu vou ver como é que vai. Não, mas uma vez a gente criava... Eles tinham 10 filhos e se ajeitava e todo mundo... sim, cá estamos nós. Sobrevivemos. Cá estamos nós. E são tempos diferentes. São tempos diferentes. Então, isso é amadurecer. Ou seja, olhar para tudo que se apresenta no mundo e cada um dentro do seu contexto, né, e dizer como eu posso construir uma relação mais saudável neste lugar que eu estou. Acho que é sobre isso. Como eu vou usar melhor os meus recursos? Quais? Todos. Todos os disponíveis. Todos os disponíveis. E como eu vou planejar? Nós temos pessoas que fizeram o curso com nós, que deram um up, assim, que eu fiquei muito feliz de ver essa semana, compraram apartamento, reformando apartamento. Eu disse, olha só que dinâmica legal quando elas podem olhar para o mesmo objetivo. Isso garante felicidade eterna. Felicidade eterna só na Disney. Aqui é vida real. Aqui é vida real. Garante que as pessoas estão fazendo um caminho. E tudo é impermanente. Tudo é impermanente. Mas a gente conseguir perceber que tudo é impermanente e a gente se adaptar a essas impermanências tem mais chance de sucesso. Tem mais chance de sucesso. O que é o sucesso? Como ter menos problema. Menos... uma vida mais leve. Que eu acho que é sobre isso, né, Márcia? Ter uma vida mais... Se nós estamos falando de saúde, é ter uma vida mais saudável. E, sem dúvida, Nata, o dinheiro, ele faz parte de uma saúde, né? Porque Total. Problemas financeiros, eles refletem Total. Na saúde física, emocional e por aí vai, né? E é uma bola de neve, né? Porque aí eu me estresso, ou eu entro em depressão, e aí eu preciso de remédio, que custa caro também, e aí eu aumento o buraco, e aí é uma bola de neve. Eu preciso de médico, eu preciso de atendimento. Eu me impossibilito de trabalhar, porque eu estou numa condição mental difícil, né? Sem considerar que se eu tenho dinâmicas que me levam a doenças físicas mesmo, eu pioro essa situação. Então, por que, de novo, que a gente está colocando tanto o assunto dinheiro, e ele vai estar presente em todos os nossos podcasts de saúde? Porque ali é um local de sintoma. Se nós entendermos que ali é um sintoma, a gente pode ir atrás da causa. E o dinheiro nunca é a causa. Escrevam isso bem grande. O dinheiro nunca é a causa. O dinheiro é sempre um sintoma. Porque, por si só, o dinheiro ele é neutro. Ele não é nem Deus, nem demônio. Ele é neutro. Ele serve para trocas.
Por sinal, é o que está posto, né, Márcia? Exatamente. É o que está posto. É o que hoje a gente não troca mais sal por açúcar, né? Na época do escambo. Hoje o escambo eu tenho uma moeda, um papel, que me dizem que vale, agora não é mais nem um papel, um cartão de crédito, né? Um cartão, e que me dizem que aquilo vale e tem uma configuração dada, construída, né? Porque não é nem ouro, nem prata, nem nada, né, Márcia? Então, né, Márcia? Alguém disse que aquilo vale. E que é frágil. E muitas vezes comanda o relacionamento. E que não deveria estar aí. Não deveria estar neste lugar. Neste lugar, ele não deveria estar. E em momento nenhum a gente fala que quando a gente fala em educação financeira, que este seja o lugar do dinheiro, né, Marcelo? Exatamente. Mas sim que ele sirva de suporte para que tenha lugar para os sonhos, né, Marcelo? Individuais e de casais e do casal, né? Márcia, como que é isso? Quantos casais têm esses sonhos? Quantos casais sabem ou ainda levam em consideração o seu sonho individual? Eu, dentro do meu trabalho, sempre abordo essa linha de raciocínio, essa linha de trabalho. Porque eu posso ter o sonho de fazer mais um curso, por exemplo. Talvez o João não tenha a vontade de fazer o meu curso. Então, o meu curso também vai fazer parte desse meu sonho. Mas como nós funcionamos, é tudo nosso dinheiro, né? Então, ele acaba contribuindo com o meu sonho também. Né? E nós temos sonhos em conjunto. Queremos fazer uma viagem. É o sonho nosso. Né? Assim como eu dei o exemplo da Márcia querer fazer um curso, que é um sonho meu individual, o João tem um outro sonho que ele, né, tem desejo de realizar. Então, eu acabo servindo e ele acaba servindo para mim como uma ponte de apoio para conseguir, né, realizar isso de forma mais rápida, né, do que se eu tivesse sozinha, guardando só da minha parte para conseguir realizar esse sonho lá na frente. Agora me veio uma questão, Márcia, ouvindo você falar. E quando os dois ganham muito diferente um do outro, como é que é a contribuição para esses orçamentos? Então, isso... Porque a gente fala assim, nós dividimos todas as despesas, mas se eu ganho menos, como é essa contribuição? Quando não é junto, né, Márcia? Quando não é junto. Quando o orçamento não... Quando a gente não... Que me parece que é mais... Lógico, né? Junta o dinheiro e faz as coisas, né? Mas quando não é assim... mas nós temos casais com as dinâmicas, cada um com seu dinheiro. E eles se juntam para pagar as contas da casa, por exemplo. Qual é a linha de raciocínio? Quem ganha mais, participa mais. Quem ganha menos, participa na proporção do seu salário. E isso entre eles, isso é acordado e fica legal? Isso é acordado e fica legal. Agora imagina, Nata, alguém que recebe R$1.000 e alguém que recebe R$5.000. O aluguel é 1.600 que eles pagam. Essa pessoa ganha 1.000, se ela pagar metade do aluguel, que é R$800 na minha conta aqui, né? Vai sobrar R$200 para ela. Não tem como. Né? Não, isso não é equilibrado. Não é equilibrado. Então, cada um na sua proporção e regras estabelecidas antes do jogo evitam vários problemas. Mas isso é quem faz o trabalho contigo, que pensa assim. Será, Nata? Faz, Márcia. O que eu mais escuto é a gente divide tudo. Mesmo ganhando mais e o outro ganhando menos? A gente divide as despesas. E aí o legal é que, né, o legal ou o problema é que o outro não se preocupa, aquela que ganha menos, a pessoa que ganha menos, se ela tem condição de contribuir com a mesma quantia que ela. Com a mesma quantia. E isso é um fator de estresse. Isso é um fator de estresse. Essas pessoas que chegam com essa dinâmica chegam doentes para mim. Sim, porque isso é pesado na conta. Isso é pesado na conta. Isso é pesado. Porque, de novo, eu sempre vou buscar a causa. Quando a pessoa chega assim, com dor nas costas, muita dor nas costas, sim, está muito pesado. O que é que está pesado? Então, a gente vai buscando na história da pessoa o que é que está tão pesado para ela.
E muitas vezes são essas divisões, ou eu pago muito mais que a outra pessoa, sem os acordos, né? Sem os acordos. Eu pago porque senão vou ficar devendo, ou porque o aluguel está no meu nome, então eu pago, o outro não contribui, mas tudo bem. E aí tu vai ficando assim, ó. O corpo mostra o que é pesado. Eu não estou dizendo que todo mundo que tem dor nas costas é porque paga a conta, tá? Eu estou dizendo que carrega coisas pesadas. E às vezes que nem são suas. Né? Mas essa é uma dinâmica que aparece. De desequilíbrios. E como a gente resolveria esse desequilíbrio, Nata? Educação. Para mim, a base de tudo é a educação. É a educação financeira. E é treino, né? Quanto mais eu treinar, mas melhor. É treino, inclusive, a se expor ao diálogo. É aquilo que nós falamos dos cursos, né, Márcia, que os casais chegam assim, sabe? Por isso que é tão legal fazer um curso. Por isso que é bom investir num curso. Não é porque a gente quer vender o curso, porque nós vamos fazer os mesmos cursos, né, Márcia? Também a gente quer vender os cursos, mas você tem apoio para fazer esta conversa. Você tem suporte para os exercícios. Você tem suporte para quando aparecem as dinâmicas, dizer aqui a gente não conseguiu. E aí a gente pode orientar para dizer assim, então vamos olhar que dinâmica tem por trás disso. E cada um pode se responsabilizar por aquilo que é seu, sem que aquilo vire um peso para o casal. Já tem a dificuldade financeira, né? Já basta. Já basta. Não precisa pôr mais um peso que são as dinâmicas que a gente traz e que nem sabe que traz. Então fica mais leve. Para mim, tudo é uma questão de quanto eu me conheço e quanto eu consigo ser sábio em treinar, porque não adianta eu conhecer. Aplicar. Eu posso ler milhares de livros que tem sobre o assunto, mas eu consigo sentar e aplicar a metodologia? Os dois leem o mesmo livro? Mas podem ter interpretações diferentes. Podem ter interpretações diferentes. E a maioria dos livros que eu leio, ou que eu lia mais antigamente, não tinham não falava dessas dinâmicas todas que nós estamos falando aqui. Não, falava de contas. Porque existe muito a matemática financeira no sentido de fazer conta. Ganha tanto, só pode gastar tanto e tem que guardar parte do que ganha. Mas a gente sabe que nem sempre a gente consegue colocar isso em prática. Então, o que tem por trás, né? O que tem por trás. Então, dentro do nosso trabalho, dentro do meu trabalho, do teu também, né, Nata? Até nós chegar em fazer conta, tem um caminho. Tem um caminho. E ontem eu me dei o trabalho de olhar várias planilhas que tem na internet para baixar, né? E foi muito rico aquilo, né? Porque em cada fonte que tem, eles priorizam uma linha. Alguns, logo depois dos investimentos, não tem logo após as receitas, não tenho, por exemplo, os meus sonhos, né? Tem o meu investimento. Por quê? Porque a planilha vem no local de investimentos. E aí eu olhei para aquilo e disse, mas investimento para quê? Por que eu vou guardar dinheiro? Para que eu vou guardar esse dinheiro aqui? Se ele não tem um propósito? Para guardar? Aí outros aparecem logo as despesas fixas. Ou seja, pague as contas antes. Então, muito cuidado com estes modelos pré-prontos. E isso acaba sendo, às vezes, uma frustração das pessoas, né? Ou dos casais, que é o nosso tema aqui, né? Mas a planilha está dizendo para eu fazer assim, eu não consigo. Então, eu vou pegar e vou desistir. Vou desistir. Não é uma planilha que vai mudar a tua vida financeira. Mas, às vezes, Márcia, só o olhar de colocar ali todas as minhas despesas fixas
né? E depois ter lá despesas variáveis, que às vezes não são variáveis, são fixas. Né? Então, a interpretação que alguém está dizendo para mim que aquilo é variável, que eu posso, se é variável, eu posso cortar, né, Márcia? E aí eu vi uma despesa variável como roupa. Depende o que é, não dá para ser variável. Depende o que é, não pode ser. Então, cuidado mesmo, né? Cuidado com a fonte que vem a informação. Porque essa fonte pode já estar contaminada. Exatamente. Então, assim, estudem. Hoje tem muito material, mas tem que ter discernimento para estudar. Mas tem caminhos mais breves. E dá para facilitar a vida. Dá para facilitar a vida. Dá para facilitar a vida. E tem um momento que a gente cansa de tomar na cabeça, né? Cansei. Cansei, e a gente faz. E a gente faz o que precisa ser feito. A gente toma a decisão de fazer diferente. A decisão de fazer diferente. Mesmo que seja assim, ó. Fui tantas vezes lá para aquele buraco. Eu gosto de falar do Mahalila, né? Que ele mostra bem essa linha que a gente vai, a gente cai, e sobe, e desce, e vai, e está sempre no mesmo lugar, andando em círculos, né? Mahalila é um jogo muito interessante. A gente usa ele, né? No curso, a gente usa o Mahalila para mostrar. E, às vezes, a gente precisa dizer, basta. Eu quero sair desse lugar. Me cansei desse lugar. Me cansei desse sofrimento, me cansei disso e eu vou encontrar uma saída. E aí a gente encontra. Quando a gente está em dúvida ainda se vai achar, ou que se quer passar pelo parto. Lembre, o primeiro foi difícil, mas a gente sobreviveu. É preciso encontrar um local que a gente faça essa travessia e diga, eu vou me responsabilizar. E até de encarar o dinheiro, né? De encarar. E de o casal e também encarar essas questões de dizer, talvez a gente esteja morando há 20 anos e a gente não casou ainda. E a gente não casou ainda, porque a gente não se olhou ainda. A gente não deixou a nossa família ainda. E chegar aqui. Eu tenho exemplos assim muito lindos disso, né? De dizer assim, a pessoa dizer, acho que agora eu casei. Acho que agora dá para encarar. Acho que agora nós estamos na maturidade de renovar esses votos realmente, de dizer, é aqui que eu quero estar. E não fique em lugares que você não quer estar. Não há nada, não há dinheiro, não há nada que faça a gente ficar num lugar que a gente não quer estar. É uma causa de doenças isso. Então, há um momento que nós precisamos fazer essa travessia. Tomar essa responsabilidade e dizer, agora é comigo. É fácil? Não, é fácil e também não precisa ser tão dolorida assim. Dá para fazer com mais risos, né? Dá para fazer de uma maneira mais leve, não precisa ser tão pesado. Mas precisa baixar as armas, né, Márcia? Com certeza. E precisa tornar a travessia leve também. Né? Então, casais educados financeiramente, se olhar e crescer juntos, né? E se você não casou ainda, faça isso antes. Faça isso Bem antes lembrado. com você, né? Que daí fica muito mais fácil. Como dizia meu professor, moçada, façam antes essa educação. Façam, por isso que é tão importante nas escolas, né, Márcia? Muito. Porque aí a gente prepara uma geração nova para essas novas demandas que existem no mundo. Muito mais maduros, muito mais saudáveis. E essa tua fala, Nata, me remete a um lugar de presente que a gente pode deixar para as nossas gerações futuras, né? Quando um casal decide olhar para o seu dinheiro
e organizar essa questão do dinheiro nessa família para frente, os filhos eles vão receber. Sim, e esta é uma das funções pai. Me fale mais sobre a função pai, Nata. Eu vou falar das duas funções, tá? Tá. A função, pai e mãe é função. Não são pessoas, são funções que a gente exerce. Então, eu estou pai, eu estou mãe. E a função pai não precisa ser exercida por um homem ou por o pai, de fato, é uma função. Então, a função da mãe é esta primeira de acolher, dar comida, primeiro gerar, né? Gerar, dar comida, amamentar, afeto, cuidar, todos aqueles cuidados iniciais da criança, e depois ela vai ensinando a criança, conforme ela pode fazer, a mãe já permite que ela faça. Escutem bem, função mãe, o que a criança já pode fazer sozinha, a mãe não faz por ela. Isso é da função da mãe. A mãe ensina a criança o autocuidado. Se eu tenho gente de 15, 16, 20, 30, 40, 50 que não sabe fazer isso por ela, é porque a função mãe não foi completa. Então, a função, eu tomar a mãe é dizer assim, eu me responsabilizo agora por mim, porque a minha mãe já me ensinou tudo, obrigada. Eu saio desse sistema com carinho, com respeito, com amor, e digo, obrigada, eu aprendi, eu sei cuidar de mim. Sei cuidar do meu interno, sei cuidar das minhas emoções. A função pai, que pode ser exercida pela mãe ou pode ser exercida pelo pai, não importa, ele nos ensina a lidar com a vida fora de casa. Para lidar com a vida fora de casa, é preciso lidar com dinheiro, né? Então, a função pai, o pai ele é aquele que mostra, ele não junta, ele mostra o caminho, ele diz assim, olha, lá tem um perigo, mas ele fica aqui olhando. Se você cair, ele vai lá te juntar. Não é assim que pai cuida? Vai. Se cair, ele olha, se não se machucou, ele deixa, né? A mãe já vai correndo, né? Ai, se machucou, né? É preciso haver esse corte. Então, a função pai passa pelo financeiro. Passa por ensinar que parte do recurso tem que guardar, que precisa ter essa dinâmica do não endividamento, né? Porque se eu ainda não tenho dinheiro, já chega o endividamento que a gente já tem lá quando nasce, né? Esse já chega. Se eu não tenho esse recurso, é porque eu ainda não tenho, eu não ganhei para isso. Eu não posso ter algo que eu não tenho essa disponibilidade. Eu tenho que ensinar os filhos a esperar. Senão, tudo vai ser antecipação de desejo. Então, são crianças que não aprendem que a vida tem um ciclo, que tem uma construção. Então, ficam muito frustrados em relação à vida, porque ela não me dá aquilo que eu tenho que ter por direito. Não, tu tem que ter por direito aquilo que você conseguiu construir com as tuas habilidades, né? Porque aí você fomenta a criatividade e o desenvolvimento dos teus recursos, né? Então, esta é a função do pai. A educação financeira deveria ser dada em casa. Mas eu só dou aquilo que eu tenho. Uhum. Então, se nós conseguirmos formar casais que têm condições de passar isso para os seus filhos, ou faltou isso em casa, que tenha isso na escola, eu estou preparando essas crianças, esses adolescentes, esses jovens, para irem para o mercado de trabalho mais organizados. Irem para a vida também, né, Nata? Claro, e deixarem de ser pedintes. De ser pedintes para ser agentes da sua própria transformação. E aí nós vamos ter empresas mais sólidas, porque disso tudo saem as empresas, né? Uhum. Se eu sou desorganizado como pessoa física, se eu sou desorganizado como família, o que eu vou ser na empresa? Qual o impacto, né? E muitas vezes a gente esquece de olhar para esse todo, né? Nós não olhamos para esse todo. E aí nós estamos reclamando do governo, nós estamos reclamando de todo mundo. De novo,
Não estou dizendo que o custo do Brasil é baixo, é altíssimo. Mas quanto a gente consegue se organizar numa situação dessas? Como que eu vou discutir se eu nem sei o orçamento da minha casa? Como que eu vou fazer isso como sociedade? Então, veja que quando a gente fala de saúde, nós estamos falando de uma saúde social também, não é? E não só da saúde de ausência. Por isso que, desde o começo, eu falei, a Nata da Nata, ela traz a questão da saúde como um todo, que é muito além de não ter doenças. É um conceito muito maior que não ter doenças. É um conceito de saúde como sociedade, mas partindo do indivíduo, da família e da sociedade. Do micro para o macro. Do micro para o macro. E nós vamos estar falando também, nós estamos falando hoje de casal, mas em breve nós vamos estar falando do impacto disso quando se vai para empresas, quando se vai para a sociedade, como isso reverbera. Né? Então, nós começamos lá na pessoa, né? No individual, viemos para o casal, e nós vamos estar falando dessa questão de empresas, como sociedade, da importância disso. Para isso, nos acompanhe sempre, nos acompanhe lá, Nata da Nata, toque o sininho lá, que daí você vai receber notificação sempre que tiver conteúdo novo. Muito obrigado, Márcia. Obrigada, quero te agradecer. Uma alegria para mim, Nata. Obrigada. E deixem comentários também, porque isso enriquece, né, os assuntos que a gente pode trazer aqui. De novo, a gente não traz verdades absolutas, né? Importante falar sobre isso, A gente não traz verdades absolutas, mas a gente estuda, pratica, vê nos nossos atendimentos e vê o que funciona, o que não funciona, mas é uma construção de tudo isso, e a gente também, como profissional, vai se transformando no decorrer do caminho. Então, a gente também a gente faz o caminho caminhando, né, Márcia? Com certeza, Então, a gente faz o caminho caminhando. A gente faz o caminho caminhando, porque ninguém é dono da verdade. A verdade, ela é muito fragmentada, mas nós temos o firme propósito de trazer conteúdo que não seja superficial, mas muito embasado em muito conhecimento. E em metodologia. E em metodologias. Muito obrigada. Obrigada, Nata, e até a próxima. Até!